O ano é 1996, a temporada 1995-1996. 3 times disputavam o título, um menos aspiração, o terceiro colocado no caso, Liverpool, estava ali em busca dos primeiros colocados do campeonato. O outro, Newcastle, estava muito perto do que poderia ser o título daquela temporada, que não vinha há muitas e muitas temporadas. O caçado, Manchester United, para variar. E os dois se enfrentavam, Newcastle e Liverpool, num daqueles jogos que entra para um dos maiores e melhores da Premier League de todos os tempos. Vem comigo que hoje é dia de inauguração aqui no Caminhantes, dia de jogos top. Fala caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja feliz e animado com mais esse quadro aqui no canal. Hoje vamos contar a história de um dos jogos mais sensacionais que o estádio de Anfield já viu. Um dos mais sensacionais que a Premier League já viu. 1995-96, essa era a temporada, e o Liverpool, terceiro colocado do campeonato com 59 pontos, recebia o segundo colocado no campeonato, o Newcastle, com 64 pontos. O primeiro era o Manchester United com 67, porém, Newcastle tinha 2 jogos a menos que o líder e o Liverpool tinha 1 jogo a menos que o líder. Os dois times vinham de derrota. O Liverpool tinha acabado de perder um jogo para o Nottingham Forest, porém tinha vencido o Aston Villa por 3-0 na semifinal da FA Cup e iria para a final enfrentar o Manchester United. O Newcastle, por sua vez, vinha da terceira derrota em 5 jogos, tinha perdido para o Arsenal por 2-0 e precisava de uma recuperação. Apesar de estar apenas 3 pontos atrás do líder, o Newcastle via que o título estava escorrendo pelos dedos, título que não vinha há muito tempo. Já o Liverpool, com essa derrota que eu citei para o Nottingham Forest, tinha sido a sua primeira derrota em 21 jogos, tinha 20 jogos de invencibilidade, foi perder antes desse jogo para o Nottingham Forest. Então o Liverpool vinha numa ascensão e o Newcastle vinha em descenso no campeonato. O técnico do Newcastle era o Kevin Keegan, aquele conhecidaço pela torcida do Liverpool, histórico, e tinha como formação um 4-4-2 mais inglês impossível. Vou citar aqui 3 destaques. Na frente tinha Asprilla, aquele colombiano que todo mundo se lembra ali do Palmeiras, jogou no Palmeiras, no Brasil, aquela seleção da Colômbia muito excelente, ele estava nesse time, estava arrebentando. Ao lado dele o Ferdinand, Les Ferdinand, um atacante que não, a gente é acostumado tanto com Ferdinand zagueiros, mas não, esse era um ótimo atacante, jogava ali com a camisa 9, Asprilla com a camisa 11, e um terceiro destaque nesse time que jogava na linha de 4 meio-campistas era o Ginola. Ele atuava pelo lado esquerdo, o francês, e ele também era um cara de muito destaque nesse time do Newcastle. Já pelo time do Liverpool, nós temos aí o Roy Evans como técnico do time, e armava o time num esquema um pouco diverso para os dias de hoje, 3-4-1-2. No ataque, Robbie Fowler, uma pequena promessa, um jovem que estava chegando ali despontando, e que tinha colocado no banco nada mais, nada menos do que Ian Rush. E do lado dele, Stan Collymore, que tinha recém-chegado do Nottingham Forest, tinha feito boas temporadas com o Nottingham Forest, aparecendo com grande destaque. O Liverpool quebra o recorde de transferência com ele, traz ele do Forest e forma essa dupla. De início ele jogou com o Rush, depois o Fowler toma o lugar, e nessa partida Fowler e Collymore era o ataque do Liverpool. Esse enganche era o McManaman, camisa 17. Uma coisa que a gente tem que falar aqui sobre o McManaman é que até hoje, de vez em quando nas partidas de lendas, ele é um pouco vaiado ainda em Anfield, porque ele, apesar de surgir como uma grande promessa, um cara que o Ian Rush mesmo falou que era um dos caras mais talentosos que ele via ali de prospectos do Liverpool e tal, ele tem aquela saída clássica, aquela saída clássica de jogadores que saem para times que estão na Champions League, e ele chega a falar, se você recebe uma oferta de times que estão todos os anos na Champions League, você precisa considerar isso. Mais um daqueles que dá aquela falada, aquela saída fechando a porta ali, Depois ele vai pro Real Madrid, depois volta para o Manchester City atuando na Inglaterra. Então até hoje tem uma rusguinha assim entre a torcida e o McManaman. Ele acaba voltando sempre, ele fala que tem uma identificação sim com o time do Liverpool, mas
não deixou de fechar a porta em determinado momento, né? E na linha de 4 meio-campistas, vamos destacar aqui 3 caras também. Os 2 do meio, o Redknapp e o Barnes. John Barnes jogava como um regista ali também, quase um volante ali no meio de campo. E na lateral direita, que seria o nosso ala direito, o camisa 4, um irlandês, McAteer. Era um cara que fazia um papel muito semelhante em termos de apoio com relação ao Trent Alexander-Arnold, com relação ao que o Trent Alexander-Arnold faz hoje. E aqui eu já quero deixar um disclaimer, né, nesse vídeo. Toda e qualquer citação ao time de hoje, eu não estou de forma alguma comparando os jogadores. Não estou dizendo que o McAteer, por exemplo, era tão bom quanto o Arnold é. Estou dizendo que às vezes a gente tem determinados papéis que se repetem e o McAteer, apesar de não ter uma grande difusão aí em termos de nome na história do Liverpool, não sei se você conhecia esse ala, que na verdade ele era meio campista de origem e acabou jogando como esse ala direito, depois até jogou um pouco também como lateral direito naquela linha normal, clássica, como a de hoje, por exemplo, na defesa. Ele é um cara desconhecido, né? Mas fazia um papel muito legal e nesse jogo você vai saber que ele fez um papel preponderante, participou e muito desse jogo. Esse era o time do Liverpool, esses eram os destaques que a gente tem aí para falar do time Red e agora a gente vai pro jogo. Essa partida estava marcada para o dia 30 de março, mas como o Liverpool tinha ali jogos pela FA Cup, ela foi postergada para o dia 3 de abril e ela começou de uma forma avassaladora. O Liverpool tentando ali fazer o seu jogo, o Newcastle também estudando um pouquinho como jogar e tal. O Liverpool tinha bastante amplitude, principalmente com o McAteer do lado direito, e tentava ali fazer ligações diretas, porque de uma certa forma o Newcastle tentava a primeira coisa fechar, não deixar o McManaman jogar. Nosso camisa 17 não conseguia atuar ali nos primeiros segundos de jogo que o Liverpool já acionava várias ligações diretas. Uma delas encontrou o Fowler do lado direito do ataque, ali mais ou menos na intermediária ele faz o facão, começa uma jogada meio que despretensiosa e aciona o lado esquerdo do ataque. Nessa ação, quem pega a bola mais ao fundo é o Collymore, que faz uma jogada sensacional, tirando do zagueiro ali, deixando o zagueiro numa disputa sem pai e sem mãe. Ele cruza para dentro da área e de uma forma magnífica, quem chega para concluir aos 2 minutos de jogo, já fazendo o primeiro gol da partida, Rob Fowler, nosso atacante sensacional, camisa 23, cabeceia de uma forma muito semelhante a alguns gols que a gente já viu o Diogo Jota fazendo com a camisa do Liverpool nesses tempos atuais. Não atuais assim, porque já tem mais de 30 jogos que ele não faz gol, né? O Diogo Jota no caso. Mas mais uma vez eu relembro, não estou comparando os jogadores dizendo que Fowler é igual a Jota, nada disso. Lembra a mecânica, 2 jogadores mais baixos, se movimentando bem, se posicionando bem, e o Fowler aos 2 minutos de jogo abre o placar, Anfield explode, fazendo gol assim de frente com a torcida do Newcastle, o estádio já pulsando e mostrando que queria participar daquele momento. Foi muito legal, a partida começa de uma maneira sensacional. Após o gol, o Liverpool começou ali a achar que estava tranquilo, mas o Newcastle começou a pressionar bastante. Ainda não tinha dado tempo dos times se assentarem em campo, mas já dava para perceber que o Asprilla estava meio sumido do jogo. O Newcastle tentava pressionar na frente, o Liverpool tinha dificuldades, não tinha tanta facilidade. O Barnes atuava muito recuado, né, como regista mesmo, como eu disse, várias vezes voltando até os zagueiros para pegar a bola para sair, mas logo que o Asprilla apareceu no jogo, fez uma jogadaça, foi até a linha de fundo, cruzou o rasteiro para trás para o Ferdinand chegar e chutar forte. O nosso goleiro James teve ali uma mão de alface ali, a bola foi meio em cima dele, ele meio que espalmou para dentro, meio que deixou passar, dava para pegar uma bola relativamente em cima dele. Não vou dizer que era defensável, porque foi realmente muito rápida, mas goleiros com mais reflexo e mais atitude pegariam essa bola. Enfim, 1-1, Ferdinand empatava para o Newcastle logo em seguida, aos 10 minutos. Após o empate, o Newcastle começa a tomar mais as rédeas da partida e o Liverpool sente um pouco o jogo. Começa a ficar assim meio indeciso, meio complicado, e aí ele tenta voltar. Você vai ver uma das primeiras características que esse time tem, parecida com a de hoje, a linha alta, muito por causa da movimentação dos atacantes do Newcastle. Os dois eram muito de movimentação, tanto o Ferdinand quanto o Asprilla se movimentavam bastante e traziam consigo a defesa, ou seja, não era uma linha alta pensada, não era uma linha alta intencional, sabendo o que estava fazendo. Não, era uma linha alta que perseguia os atacantes. Com isso, numa dessas perseguições, a defesa sobe bastante, o Newcastle está saindo com a bola, lança uma bola em profundidade, quem vem lá da esquerda, passando por trás da defesa, Ginola, o meia francês,
toca na saída de James e aos 14 minutos de jogo o Newcastle virava a partida 2-1. O Liverpool continuava muito desorganizado, muito meio sem saber o que fazer na partida. Os dois jogadores de mais criatividade, McManaman e John Barnes, estavam sumidos, não conseguiam pegar. O Newcastle meio que conseguia anular eles muito bem ali e a partida começou a ficar até de certa forma um pouco violenta. As Prilhas sempre arranjando confusão, né, puxando confusão. O sangue sul-americano já falava alto naquela época, como sempre falou, e aí o Liverpool se perdia um pouco nessa situação. O máximo que conseguiu foi alguns chutes de fora da área com o Redknapp, ainda assim sem levar tanto perigo, e assim chegamos ao final do primeiro tempo, 2-1 Newcastle. O segundo tempo trazia uma característica muito interessante que até hoje a gente vê que o Liverpool adora fazer, né, que é atacar para o lado da Kop no segundo tempo, e tentou ali começar já com uma bafa. Roy Evans fez algumas modificações que o Liverpool se sentiu um pouco mais à vontade em campo em termos de espaço, não em termos de jogadas maravilhosas, mas em termos de espaço. Porém, em uma dessas jogadas, o Newcastle consegue uma escapada e o Lee, meio-campista do Newcastle, sai cara a cara com o goleiro e ele chuta bizarramente em cima do James. Não foi uma defesa tão que o James cobriu o campo, cobriu o ângulo, ou foi tipo o Alisson é agora, aquele 1 contra 1. Ele quase que recua a bola pro James e a gente passa por um aperto gigante. Uma das alterações que o Roy Evans fez taticamente de posicionamento foi um acionamento maior do nosso lateral direito, o irlandês McArthur. É o camisa 4 começando a aparecer muito, como eu disse, fazendo aquela função de lateral que é quase um ala, que era um ala, afinal ele estávamos 3-4-1-2 e ele atacava bastante ali pelo lado direito do campo, acionando muito o fundo, indo muito ao fundo de campo. Uma dessas saídas de bola, o James sai rapidamente com o McArthur, que aciona rapidamente no fundo ali do lado direito o McManaman, que estava como meia que flutua, caindo ali pelo lado direito. Ele, numa jogada sensacional, quando 3 jogadores fecham um pouco o entorno dele, ele dá uma gingada meio de corpo sem encostar na bola, meio que tira a defesa. Detalhe, tinha um quarto jogador na cobertura, pertinho ali da jogada, ele dá um drible de corpo, meio que tira todos os marcadores e cruza para dentro da área, de uma forma que o Fowler chega batendo com tudo, 2-2, Anfield explode, Fowler comemora, dando peixinho ali naquela parte perto onde o goleiro fica na pequena área, que é uma lama pura, a camisa dele ficou suja o resto do jogo, mas Anfield explodia, ele comemorava de peixinho dentro do gol, 2-2, o Liverpool parecia que estava de volta e parecia que ia tomar as rédeas do jogo. O Liverpool começou a ficar muito mais empolgado depois desse jogo, parecia que dava para conseguir a vitória, correr atrás, porém o golpe veio muito forte. Num desses lances que estávamos tentando fazer o gegenpressing, sabe? É uma tentativa frustrada de fazer o gegenpressing, o personal lá na frente, o nosso time ficou totalmente desorganizado, porque a defesa do lado direito ficou junto com o Ferdinand, marcando ele ali, bem fundo no campo, bem lá recuada. Já ao lado esquerdo do nossa defesa, foi para cima do meio campo, e aí acharam, o cara do Newcastle achou o Lee, meio campista, solto, livre, e esse por sua vez acionou a Asprilla, que estava sozinho do lado direito do ataque do Newcastle. O nosso goleiro James, para vocês terem uma ideia, para sair, para tentar combater algo, ele saiu da grande área, sendo que do lado direito da defesa tinha jogador do Liverpool, tinha ali o Ferdinand, atacante do Newcastle. Enfim, inevitável. 2 minutos depois do nosso empate, Asprilla coloca de novo o Newcastle à frente no jogo, 3-2, em frente à torcida ali do Newcastle. A torcida deles fica maluca, achando que, enfim, não dava mais. Newcastle 3, Liverpool 2. Com isso, o Newcastle estava do jeito que queria. Jogo ali nas mãos dele, resultado nas mãos dele. Ele começou a fazer o quê? Vamos picotar o jogo, vamos deixar o jogo mais nervoso, vamos deixar o jogo mais truncado. E aí o que acontece? Jogadas ríspidas, uma pequena confusão entre o McArthur e o Barry, um meio-campista ali do Newcastle. Soco pra lá, cotovelada pra cá, o juiz chama os dois naquele jeito inglês. Pode bater, pode ficar tranquilo, só não arranca dente, vai lá, sem cartão pra ninguém. Olha que teve cotovelada e soco explícito, mas o juiz não fez nada. O Liverpool não ligava, dessa vez não sentiu tanto gol como foi naquele gol, o segundo gol e o gol de empate, né, do jogo, onde o Liverpool ficou bem desanimado, bem pra baixo psicologicamente. Não, dessa vez o Liverpool continuou indo pra cima. As mudanças que o Roy Evans tinha feito no intervalo de posicionamento, acionamento maior do McArthur, fizeram efeito, estavam fazendo efeito, estavam funcionando, e em mais uma delas
essas estocadas, McCarter vai mais ali na intermediária, chega ali no bico da grande área e dá aquele cruzamento em arco, assim, que acha lá do outro lado aquele cara que tinha sido um dos destaques no primeiro tempo. No primeiro tempo ele tinha puxado o contra-ataque, ele tinha feito jogadas, ele tinha dado assistência e faltava o quê? Faltava o gol de Stan Collymore. Ele vai lá e empata o jogo para o Liverpool. 3-3, e aí o Anfield explode de uma maneira absurda. 2 gols de Fowler, o primeiro gol de Stan Collymore. O Liverpool sentia que agora dava, e dessa vez um detalhe importante: pela primeira vez o Newcastle sentiu o gol. Esse empate não estava nas contas dos comandados de Kevin Keegan. O Newcastle sente esse gol, sente a pressão de Anfield, o estádio vem. É mais ou menos o que o Arteta falou nesse último confronto agora contra o Liverpool, né? Arsenal e Liverpool, que o Arteta disse o seguinte: quando a gente toma aquele primeiro gol, né, o gol do Salah no caso, quando o jogo estava 2-1, ficou 2-1, a gente chama Anfield e não se deve chamar Anfield. Foi a mesma coisa dessa vez aqui. Collymore empata, 3-3, Anfield explode, o Liverpool vai e acha, entende, dá pra buscar essa vitória, vamos atrás dela. E a pressão era tanta que o Liverpool logo após consegue um pênalti claríssimo que não foi dado. No lance, McManaman vai à linha de fundo ali, já dentro da área, aplica um drible no zagueiro do Newcastle e é simplesmente, levou uma banda absurda, pênalti claro, cristalino. E tem gente que ainda não gosta do VAR. Um lance desse mostra pra gente um exemplo de quantas e quantas situações onde lances como esse decidiram partidas, campeonatos, títulos, temporadas. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa ainda que a gente precisa aprimorar, mas o VAR, com certeza, quando a gente vê uma situação assim, e a gente que lembra de jogos dos anos 90, dos anos 80, de como era muito maluco e, assim, imponderável, não dava pra saber o que ia acontecer no jogo, porque qualquer erro humano poderia mudar uma situação que parecia muito bem estabelecida, através de tática, de treinamento, de aplicação, de técnica, mas um erro do árbitro poderia jogar isso tudo por água abaixo. Nesse caso, você vai ver que não influenciou muito no resultado da partida, mas poderia sim já ter a virada nesse momento o time do Liverpool, e não teve porque esse pênalti não foi marcado. O jogo continuava pegado, afinal era do interesse do Newcastle que tinha sentido o jogo, né? Tanto que McCarter e Ginola também se estranham. O Liverpool continuou tentando, o McManaman faz uma jogada e quase que Fowler faz o quarto gol da partida, mas o Newcastle, por sua vez, não estava morto de tudo. Continuava tentando suas estocadas ali no contra-ataque. Em um desses, uma ligação direta, o zagueiro, o lateral, tá vendo? Eu falo que o Ferdinand é nome de zagueiro, a gente nunca vai falar que ele é atacante. O atacante do Newcastle, Ferdinand, disputa com o nosso zagueiro, ganha no corpo ali do nosso zagueiro e sai frente a frente com o James, e que dessa vez sim, se daquela primeira vez contra o Lee ele não tinha dado uma de Alisson Becker, né, um prenúncio de Alisson Becker, dessa vez foi um legítimo prenúncio de Alisson Becker. O James sai muito bem do gol, fecha muito bem o ângulo e tira totalmente a possibilidade do Ferdinand fazer o gol. O nosso goleiro salvou e salvou muito bem nesse lance. E agora uma curiosidade que você só encontra aqui no nosso canal, nesse quadro. É uma coisa bizarra que aconteceu, é um negócio de futebol dos anos 90 total. Em um momento, o nosso zagueiro Ruddock, camisa 25, ele cai pisando torto assim, meio que torce o tornozelo, ele fica remoendo de dor e tal, tá ali deitado e tal. Aquela coisa normal. Os caras, ele vai, o juiz chega perto dele e fala assim: ô, levanta aí, cara, levanta aí, vai estar tudo bem e tal, não sei o que. Depois de um grande tempo, a hora que o Ruddock vai levantar, ele simplesmente estica a mão e pega nas partes íntimas do juiz. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Ele tá deitado, o juiz tá assim em pé atrás dele, ele vai lá e fala assim: foi. Bizarro, sim, é bizarro, eu não consigo ter outra explicação. Pior ainda, que eu não consigo entender, o juiz não expulsou o cara, não deu amarelo pro cara, não xingou o cara. Eu não sei o que aconteceu, o que se passava na cabeça das pessoas dos anos 90, dentro de um estádio, dentro de uma partida, e que isso parecia normal, parecia ok, parecia tudo bem. Tá? Beleza, fecha o parênteses, porque isso é só uma curiosidade mórbida e bizarra que eu queria trazer aqui pra vocês. Agora um detalhe interessante que precisa ser colocado aqui. 85 minutos de jogo, entra Ian Rush, o camisa 9,
entra o nosso bigodudo maravilhoso, entra em campo. Isso precisa ser muito bem lembrado, os minutos e o fato dele entrar, porque daqui a pouco você vai saber exatamente o motivo, né? Mas enfim, o jogo continuava muito pegado, o Liverpool continuava na frente e dessa vez estava nítido ali que o Newcastle tinha sentido o jogo, tanto psicologicamente quanto fisicamente. O Newcastle estava exausto, não conseguia mais fazer suas estocadas, não conseguia mais correr atrás do Liverpool, parava muitas jogadas com falta, deixava o jogo muito picotado, fazia uma determinada cera aqui e ali, e aí o Liverpool se sentiu bem. O Anfield foi chamado, como a gente já disse aqui anteriormente, o Liverpool atacava, o Liverpool pressionava, mas não conseguia tanta coisa assim, até que dois gênios se encontraram em campo. O que aconteceu? Numa jogada de intermediária, Ian Rush pega a bola, toca para Barnes, que tabela com Ian Rush, que tabela para Barnes, que tabela com Ian Rush, e a torcida já imagina, meu Deus, que golaço, os dois vão tabelar e vão entrar com a bola dentro do gol. Porém, nesse momento, os dois se embolam, simplesmente vão tocando assim, plá, 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 puf, e se embolam, um quase que entromba no outro, os zagueiros vêm chegando de uma maneira assim, vai acabar, vai abafar, vai acabar essa jogada, infelizmente não vai dar em nada, até que John Barnes pega a bola. E um lance genial, ele enxerga o Stan Collymore na esquerda, livre, com o flanco todo aberto, isso ali já na grande área já, e ele abre essa bola para Stan Collymore, que chega na diagonal e fuzila o gol do Newcastle, fazendo aos 90 minutos de jogo 4-3 para o Liverpool. O Newcastle estava acabado, a partida estava liquidada, o Liverpool de uma maneira heróica, épica, com Stan Collymore com todo o destaque necessário, faz o quarto gol, vira 4-3, 2 gols de Fowler, 2 gols de Collymore, e o Liverpool estava com a vitória decretada, com uma partida gigante em cima de um adversário direto, uma daquelas para entrar para a história da liga, do time, até mesmo do Newcastle. Foi uma das partidas que vão ficar na história da torcida do Newcastle também. Anfield explode, Kop explode, logo depois o juiz termina o jogo, porque já não tinha mais tempo para mais nada, foi realmente no último minuto a virada do Liverpool, que teve pela segunda vez a frente da partida. Saiu na frente da partida com o Fowler, levou o empate ali com o Ferdinand, levou a virada com o Ginola, empatou novamente com o Fowler, levou a virada novamente com o Asprilla, e aí empata com o Collymore e no último minuto vira o jogo para 4-3. Um jogo fantástico, Teve destaque para o goleiro James, teve destaque gigante para o Barnes, fazendo um papel de regista, voltando ali, criando jogadas, e é incrível ver como que a genialidade saltava aos nossos olhos nesse tempo. É porque hoje é muito normal você ver um campo muito bom, você vê o gramado ali todo regular. Nessa época você vai ver, tem muitos buracos, tem muita lama ali na grande área onde o goleiro ficava, tem umas placas assim de gramado que você vê que é colado por cima para tentar tampar um buraco gigante que tinha ali, e ainda assim você vê lapsos de genialidade, como domínios maravilhosos. Tem uma bola que vem muito alta e o McManaman para a bola assim como se fosse, cara, como se fosse hoje, como se fosse atualmente, como os jogadores vários fazem hoje, mas é incrível você ver que ali no meio daquele futebol pouco evoluído, pelo menos entre aspas, vamos dizer assim, tinha já aqueles caras que jogavam de uma forma magnífica, assim como quando Ian Rush encontra John Barnes, esses que já eram velhos, veteranos, vamos dizer assim, se encontrando ali, fazendo jogadas maravilhosas, e com uma aplicação tática também desde aquele tempo fazia muito sentido, como o Roy Evans muda o time, o McCarthy parece ser uma arma muito mais efetiva no segundo tempo, atacando, sendo presente, dando assistência, brigando também, o time mostrando que precisa se impor de forma física e anímica no jogo também, não aceitar que o outro time se imponha fisicamente. Tudo isso é muito maravilhoso de ver. Vários destaques: James, McCarthy, Barnes, McManaman, Fowler, Stan Collymore, talvez o maior deles. Ian Rush também temos que citar. Stan Collymore talvez o maior deles, porque faz muitas jogadas no primeiro tempo, é o responsável pela parte criativa do Liverpool no primeiro tempo, visto que Barnes e McManaman não estavam tão bem, mas no segundo tempo ele é coroado com os 2 gols, inclusive o gol da vitória, que é sensacional. Essa foi uma partida sensacional, épica, e eu estou muito feliz por ter começado o Jogos Top
com essa partida. Eu sou assim, estou extremamente feliz mesmo, porque inclusive quero deixar aqui bem claro, você, membro do canal, votou nessa partida pra gente falar aqui neste quadro. Quero que você fique sempre atento, porque toda vez que a gente for fazer jogos top ou jogos lixo, vai estar lá na aba comunidade uma votação para você colocar lá qual partida que você prefere ver. Vou sempre selecionar duas pra gente selecionar qual que seria a melhor da gente assistir, tá certo? Eu fiquei muito feliz de fazer essa partida. Se você puder, assista esse jogo na íntegra. Eu sei que às vezes você fala assim, eu já sei o resultado, já sei agora com esse vídeo, até a hora que as coisas acontecem, mas ainda assim, assista na íntegra, vale muito a pena. É muito legal de ver, é muito legal de perceber as nuances, de entender como é que as coisas acontecem, as movimentações, é muito legal mesmo, mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês que ajudam a gente, que fazem isso aqui acontecer, principalmente os nossos membros. Se você puder, se torne membro do canal. Se você não fez ainda, meu amigo, pelo amor de Deus, ativa o sininho, clica aqui, se inscreve no canal e deixa o seu like e seu comentário, o que você achou aqui desse vídeo, tá certo? Um grandíssimo abraço, espero você na próxima vez que a gente aparecer aqui. Infelizmente, a próxima vai ser jogos lixo. Tomara que demore um pouco, né, pra gente não ter que ficar lembrando de coisa ruim. Tá certo? Muito obrigado a você, foi muito bom contar essa história, eu tive que ver o jogo na íntegra e foi gostoso demais. Aconselho que você faça o mesmo. Um grande abraço, até a próxima, afinal aqui você não caminha sozinho.